Amém? Sejam bem-vindos a mais um dia de culto. Aos amigos de casa também, um abraço a todo mundo que nos acompanha no YouTube. Que você possa se colocar à disposição no seu coração, para a gente poder louvar o nosso Deus. Amém? Que você abra a sua voz, tá? Abra a sua boca, cante junto. Nós estamos aqui para louvar. Amém? Que seu coração possa ser transformado e que esse louvor, essa palavra possa tocar vocês. Amém? Estamos num formatinho um pouquinho diferente hoje. Presença da Ana aí. Privilégio ela estar aqui com a gente. O repertório foi escolhido a dedo, viu? Tá bom? Então, vamos ficar de pé. Vamos cantar junto. Dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus.
Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Esse refrão mais uma vez. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosse desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bem forte o refrão. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Essa próxima música, eu acho que a gente nunca fez ela aqui, né? Mas ela é muito simples e o refrão muito forte. Vamos ensinar o refrão? Para vocês poderem cantar junto com a gente. Se tua presença Só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Deu para pegar? Amém? Vamos lá? Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria,
Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. É bom cantar que a alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? Você está fraco? Você está desanimado? Seja o que estiver sentindo, esse cântico nos fala e nos lembra de uma coisa tão preciosa. A alegria do Senhor é a nossa força, graças a Deus. Pai, muito obrigado, porque essa alegria realmente faz toda a diferença nas nossas vidas. O Senhor é quem opera em nós o querer e o efetuar. E quantas vezes, ó Pai, nós temos nos esquecidos da Tua presença e por isso nos enveredamos para a tristeza, para o estresse, para a depressão, tantas coisas ruins que nos sufocam, que nos afligem. Mas como é gostoso a gente lembrar, Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força. E portanto, Deus, nós podemos vencer todas esses sentimentos e essas emoções que nos entristecem. E podemos firmar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e viver a alegria que o Senhor nos tem proposto. Muito obrigado, Pai amado, por esse tempo, obrigado pela igreja do Senhor reunida aqui nesse lugar. E a nossa oração agora é que o Senhor nos dê mesmo, Pai, ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para perceber o que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, nos colocamos diante de Ti e te pedimos, fala conosco, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Repita comigo assim, fala comigo, Deus. E Ele fala. Às vezes a gente acha que Deus não fala, mas muitas vezes é nós que não estamos prontos para ouvi-lo. Isso faz toda a diferença. E eu queria compartilhar com vocês o que está lá no primeiro livro, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse versículo é muito interessante porque ele fala sobre a casa de Deus, ele fala sobre a igreja. Mas quando a gente fala casa de Deus, quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando de construção civil, não estamos falando de prédio, não estamos falando de parede, de teto de chão. Porque a igreja de Deus é a reunião daqueles que creem no Deus vivo. Então, quando esse versículo comenta, e quando Paulo fala nesse Timóteo, ele cita 3 coisas que falam da igreja, mas de formas diferentes. Ele cita aqui a casa de Deus, a igreja do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade. Os adolescentes têm uma classe própria para eles, tá bom? Então, se vocês quiserem ir para lá, fique à vontade, estão aguardando lá. Então, são 3 formas de expressar a igreja aqui nesse versículo, quando Paulo, então, está comentando com Timóteo. E para isso a gente precisa estar atento. Quando a gente fala de casa de Deus, nós estamos nos referindo à igreja como sendo a família de Deus. É a reunião dos santos, é a reunião dos que creem, é a reunião daqueles que de alguma forma percebem e querem continuar percebendo Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo. Quando a gente fala a igreja do Deus vivo, eu creio que Paulo aqui estava se referindo ao ajuntamento do seu povo, onde Deus revela a sua palavra, a sua vontade e o seu querer. E quando a gente fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, porque está se referindo à tarefa que a nós foi colocada por Deus, que é a nossa vocação
de abrir a nossa boca e proclamar a palavra da verdade, para que outros também possam conhecer esse verdadeiro Deus, esse Deus que é nosso Pai, e dessa forma também ter um encontro com Ele através de Jesus. Então esse versículo é muito rico, porque ele explana a igreja, que é o que a gente queria conversar e compartilhar com vocês aqui hoje, nessa manhã, e com vocês que estão aí também no canal nosso do YouTube. Então, poder entender verdadeiramente, porque às vezes a gente frequenta a igreja, a gente fala que é igreja, a gente participa da igreja, mas no fundo, o nosso coração não vive a igreja na expressão exata do que ela significa. Eu li esse mês um livro muito interessante. O nome desse livro é O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Esse livro é fantástico porque ele fala tão somente da igreja como sendo o lugar do socorro, da união, da unidade, do mover de Deus. E, resumindo, ele fala da importância da igreja como sendo o lugar da comunidade espiritual. Por que eu estou falando espiritual? Porque, infelizmente, assim, nós temos algumas interpretações inadequadas a respeito da igreja. Porque às vezes a gente vem para cá, a gente acha que aqui é o lugar de uma reunião daqueles que são parecidos. Nós achamos que às vezes aqui nós estamos aqui porque é a reunião onde a gente encontra os amigos, onde a gente coloca a fofoca em dia, onde a gente, de alguma forma, chega para poder ter um bate-papo com os irmãos. Igreja pode ser tudo isso, mas não é só isso, né? A igreja não é lugar para fofoca, né? Como eu falei, mas é um lugar para que a gente possa ter crescimento voltado para o espiritual. A igreja é o lugar onde a gente vai estar sempre trabalhando, não como um clube de serviço, que estando junto aqui a gente pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não, é um lugar da comunhão espiritual do povo de Deus. E se a gente esquece disso, nós começamos a humanizar aquilo que é espiritual. A gente começa a fazer terreno aquilo que é celestial. Então a igreja, ela não pode se dar ao simples fato de ser um ajuntamento de pessoas, se não tiver nisso a conotação espiritual do que Deus está esperando de você e de mim. A igreja então é muito mais de que estar junto. Essa comunidade espiritual não é uma comunidade qualquer, mas tem que ter a dimensão espiritual, porque é ali que Deus está operando através do Espírito Santo, através da sua palavra e através da revelação, por meio e por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. Então é sobre isso que a gente queria compartilhar, para que a gente possa entender que é muito mais do que uma comunhão fraterna. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é muito mais do que uma reunião de gente que queira estar cantando junto alguma coisa um com o outro. E eu quero te convidar a entrar nessa dimensão, para que dessa forma você deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração e que você tenha entendimento do privilégio de ser parte da igreja de Jesus Cristo. Amém? Eu queria ter um tempinho de oração. Eu queria que você orasse agora, no seu lugar. Feche seus olhos e pede para que Deus possa abrir o seu entendimento, para que, sabe, esse mover de ser igreja espiritual possa ficar bem claro no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Voltando a 1 Timóteo 3,15. Então Paulo diz: a igreja é a casa de Deus, porque somos a sua família. Ser igreja, então, é ser esse grupo com a vontade de algo cada vez mais espiritual nas nossas vidas. Então, baseado aqui nessa revelação de Paulo, casa de Deus, ou igreja, a gente poderia definir aqui uma série de parâmetros a respeito disso. Primeiro, igreja é a reunião do povo que está numa jornada de conhecimento de Deus e não quer parar. Então, querido, se você está vivendo um momento que você pensa o seguinte: não, eu vou na igreja, o que eu aprendo na igreja está bom, o que eu tenho vivido na igreja está legal, o que eu tenho ouvido lá das pregações, dos louvores está bom, eu quero te falar o seguinte:
Igreja é um crescente conhecimento do Deus vivo. Paralisar nisso é descaracterizar a beleza dessa igreja. A palavra de Deus fala lá no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque é algo dinâmico. Ninguém aqui tem a ousadia, o atrevimento de falar que não tem mais do que conhecer de Deus, porque você vai saber que você está falando uma mentira. Deus é tão sublime, tão maravilhoso, tão longe da nossa realidade, que nós não temos como falar que a gente já conhece a Deus. Você pode ter decorado todos os versículos da palavra de Deus, o que eu acho impossível, mas mesmo que você faça, eu conheço todos, você não conhece Deus na sua plenitude, porque Deus se dá a conhecer à medida que nós o buscamos. Então nós não podemos parar de conhecer a Deus. Nós não podemos simplesmente falar o seguinte: já está bom, já alcancei um nível espiritual legal. Se você pensar assim, você não está entendendo o que é ser espiritual. Porque o que Deus quer de nós, esse conhecimento crescente, cada vez mais, é isso que a igreja tem que fazer. Então, nós estamos aqui para estar junto com os irmãos, amém, é parte disso, para estar louvando, é parte disso, mas para que nós possamos ser alimentados de tal forma, que mesmo quando eu não estiver aqui nesse lugar, eu continue querendo a conhecer o Deus da Bíblia, o Deus vivo. Isso é parte do ser igreja. Igreja é quando o povo entende que unidade não é ser igual a todo mundo, estando no mesmo lugar, mas unidade é quando a gente tem o mesmo Espírito Santo, que nos revela, que nos ensina, e que nos faz ser então essa comunidade espiritual. Ser igreja então é muito mais do que ter uma união de presença, mas é uma união onde, juntamente com meus irmãos, eu quero ter a revelação do Espírito, para que o Espírito possa soprar em mim a vontade, a fome, a sede da palavra de Deus. Igreja é saber que o que nos une é a mesma vontade de ser conduzido por Deus e ser usado por Ele. Imagina, pensa só um pouquinho, vamos imaginar aqui. Pensa se todos nós saíssemos de casa no domingo cedo e viéssemos para a igreja com a seguinte oração: Deus, me dê discernimento para saber como eu posso abençoar a vida de alguma pessoa na igreja hoje. Cada vez a gente vem e senta na cadeira para escutar, para louvar, mas do mesmo jeito que a gente senta, a gente levanta e vai embora no final do culto. Se for pensar assim, a gente podia ter ficado em casa, veio pela internet, está fácil, mas por que o privilégio de estar junto aqui? Porque a gente pode chegar para Deus e falar assim: Deus, se eu chegar e de alguma forma eu olhar nos olhos de um dos meus irmãos e perceber nos olhos dele alguma tristeza, me usa, Deus, para que eu possa trazer alegria para ele. Entende isso? Porque se eu chegar e olhar para alguém e ver assim, que tem uma aflição estampada na face de um querido meu, eu poder falar assim: Deus, não deixe o meu irmão sair daqui desse jeito. A igreja é a gente poder olhar uns nos olhos dos outros e perceber o que Deus quer falar ou fazer. Porque aí quando eu olho para o olho do meu irmão e vejo angústia nele, aquilo lá tem que me doer aqui dentro. Não é simplesmente eu virar as costas, você acaba o culto, eu vou embora. Se ele veio aqui, alguém vai, ele que procura alguém. E às vezes o Espírito Santo está falando no seu coração. Porque aí nessas horas a gente joga para o pastor. Não estou fugindo de nenhum trabalho. Mas muitas vezes Deus quer fazer a operação do milagre através da sua vida, meu querido. Da disposição de você olhar nos olhos do seu irmão, com fé de que você pode ser usado por Deus para ajudá-lo. Isso é igreja. Nesse livro que eu li, ele fala uma coisa interessante, porque ele comenta o seguinte: por que a gente coloca as cadeiras desse jeito, todas viradinhas para o lado só, aí todo mundo senta, quem está atrás vê a nuca dos outros, e todo mundo vê quem está na frente só? Eu queria te perguntar de coração, se um dia você chegasse aqui na igreja, e toda a disposição dessas cadeiras de igreja for de estar 2 a 2, mas uma de frente para a outra, qual que seria a sua reação? Você vai sentar de frente para alguém, qual vai ser a sua reação? Epa, essa igreja que ficou esquisita agora? Ou você vai ter a coragem de sentar de frente do seu irmão, olhar bem dentro dos olhos dele, e poder falar assim: Deus, o que o Senhor tem de recado para esse irmão através de mim? Entende isso? É muito simples a gente sentar assim. Porque essa disposição de cadeira não gera compromisso.
Não gera compromisso nenhum. Porque a única pessoa que você pode estar olhando nos olhos é quem está aqui na frente. E como eu não fico o tempo todo olhando só para uma pessoa, fica mais fácil ainda, porque nem a quantidade de tempo você fica olhando dentro dos meus olhos, com eu também olhando para você. Entende isso? Mas vamos supor que vai ter todas as cadeiras, vamos chegar aqui um dia vai estar duas cadeiras, mas todas uma de frente para outra, uma de frente para outra. Você vai virar a sua cadeira ou você vai ter coragem de sentar e olhar para frente do seu irmão? Isso é igreja, entende? Isso é o privilégio de poder olhar e falar assim, Deus, como que eu posso ser bênção para a vida do meu irmão? Porque se eu perguntar aqui hoje, provavelmente vai ter gente aqui que está aflito, que está com o coração apertado, que às vezes vem aqui pedindo, Deus, fala comigo de alguma forma. E são essas pessoas que chegam aflitas, que às vezes saem aflitas, porque não teve um abraço, não teve um toque, não teve um olhar. Ah, a pandemia, tá bom, então olha para o seu irmão. Olhar não passa vírus. Olha dentro dos olhos dele. Porque se a gente começasse a fazer isso, nós começaríamos a conhecer melhor uns aos outros. Nós começaríamos a perceber as angústias uns dos outros. Nós temos irmãos, às vezes, que estão passando por uma luta incrível, e nós não temos nenhum privilégio de orar por eles. Porque nós não queremos, sabe, amados, orar, tipo assim, Deus, cura os enfermos. Deus, alivia os angustiados. Porque isso é uma oração genérica, não está errado, mas não tem compromisso. Nós precisamos orar assim, Deus, cura o fulano, porque ele está enfermo com isso, está sofrendo por causa disso, disso e disso. Deus, alivia o Beltrano, porque eu sei da dor que ele está passando. Compromisso é o que uma comunidade espiritual tem uns com os outros. A igreja é o ajuntamento de pessoas dispostas a amar com o amor de Deus, não com o amor que você acha que é devido ou que é suficiente. Imagina se todos nós aqui amássemos como Deus tem nos ensinado e a gente insiste em não aprender. Imagina se a gente amasse a ponto de assim, não conseguir ficar quieto porque não está certo o que está acontecendo com o meu irmão. Quantas pessoas poderiam estar sendo aliviadas simplesmente pelo fato da gente externar, expressar e demonstrar amor por eles. Igreja é a reunião de um povo disposto a adorar a Deus junto com seus irmãos, ao invés de colocar na cabeça que vai chegar mais atrasado, que o louvor já acabou mesmo, a gente só pega a palavra e depois vai embora. Entende? Louvar com o irmão. Louvor é uma expressão da oração no coração diante de Deus. E a gente às vezes seleciona. O louvor hoje foi fraquinho, porque você não quis abrir as portas para Deus. Eu vou te falar uma coisa, querido, não precisa ter nem instrumento aqui. Se o irmão chegar aqui e começar a cantar, e ele estiver cheio da unção de Deus, isso pode fazer toda a diferença. Igreja é ser quebrantado diante de Deus e dos irmãos, porque eu vou te falar uma coisa, não existe espiritualidade sem quebrantamento, não existe. Sou espiritual e está lá aquela soberba toda, se não tiver quebrantamento, você não vai entender nada do que o espiritual de Deus tem para ser revelado à sua vida. Quebrantamento é fundamental. Se a gente chegasse aqui dentro da igreja, quando eu estou falando dentro da igreja, amado, vocês estão entendendo, como igreja, nesse local reunido, se a gente chegasse aqui quebrantado, a gente já entraria ouvindo Deus. Porque se eu chegar aqui quebrantado, eu vou perceber quem está precisando de ajuda, eu vou perceber quem está para baixo, eu vou perceber quem está agoniado, quem está angustiado, eu vou perceber tudo. E Deus vai falar assim, está aí meu filho, ó, o tanto de oportunidade que eu estou colocando na sua volta para você poder usar, exercer o dom que eu te dei. Igreja é isso. Igreja é essa beleza da gente poder chorar uns com os outros.
A gente anda assim tão desconfiado que a gente não quer nem deixar que o outro perceba mais ou menos o que a gente está vivendo, que pode ser sinal de fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você acha que você é forte, você está sendo enganado e está enganando a você mesmo. Porque todos nós carecemos e precisamos da graça de Deus. Nós precisamos se não for a gente cantar aqui que a alegria do Senhor é a minha força, nós vamos ser um eterno fraco, fragilizado diante de tudo que tem acontecido nesse mundo. O que você acha que você é bom? Aquilo que você acha que você é bom, de um dia para outro a coisa pode mudar. E aí? Igreja é ter a disposição de olhar dentro dos olhos do seu irmão e poder fazer a leitura do que ele precisa, de abraçá-lo e de abençoá-lo. Igreja é você ir para um local de reunião perguntando a Deus o que você pode fazer para melhorar a vida de alguém. Tudo isso resume-se em ser uma pessoa espiritual, cheio do Espírito, disposta a qualquer coisa, disposta a tudo, para poder fazer prevalecer a vontade de Deus, a graça de Deus, a alegria do Pai, o amor maravilhoso dele. Imagina-se que esse grupo que está aqui hoje, nós, cada um de nós, imagina se nós assimilássemos isso de uma forma assim, intensa no nosso coração. Eu vou te falar uma coisa, esse lugar aqui não vai caber mais gente. Porque todo mundo vai querer saber o que faz de você ser uma pessoa tão especial, tão alegre, diante de tanta catástrofe, de tanta coisa, de tanta situação nesse mundo que a gente tem vivido. A igreja é uma comunidade espiritual. Mas aí Paulo diz também, a igreja é como a igreja do Deus vivo. Ser igreja do Deus vivo é você se entusiasmar, é você, sabe, se encher de alegria, de ânimo, por ser parte desse povo. De poder receber, sabe, do alto a revelação de Deus. Ser parte da casa do Deus vivo é falar, quando Deus falar alguma coisa. É falar, eis-me aqui, antes de Deus falar. É falar, Deus, usa-me, opera, segundo o teu querer, na minha vida. É poder ouvir Jesus e falar assim, é isso aí, estou pronto para fazer. Por muitos anos eu li aquele texto lá de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um dos versículos mais breves da Bíblia. Orai sem cessar. A gente fala orar sem cessar, o que é a impressão que a gente tem? É você ficar 24 horas por dia, ajoelhados, com as mãozinhas assim, e não fazer mais nada? Não, gente, é impossível, ninguém faz isso. Orar sem cessar é ter uma vida onde, independente do que você faz, a sua vida é uma oração. Orar sem cessar é quando tudo que você for fazer, você está conectado com Deus. Então, assim, você não precisa ficar filosofando, não, eu estou conversando com Deus o tempo todo. Então, eu vou fazer uma coisa, Deus, e aí, como é que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Eu vou conversar com alguém, Deus, me dá as palavras certas para conversar com essa pessoa. Orar sem cessar é você estar em conexão com Deus o tempo todo. Mas eu tenho um trabalho para fazer, faça com Deus. Por que a gente tem que deixar Deus para fora para fazer as coisas? Mas eu vou jogar futebol. Joga futebol com Deus. Não é que Ele vai jogar bola com você, mas esteja conectado com Deus enquanto estiver jogando bola. Qualquer coisa que você for fazer, você pode estar com Deus. Porque se você tivesse assim, você não pecava. Sabe por que a gente peca? Porque a gente tira Deus para fora para poder ter a liberdade de fazer o que não presta. Porque se a gente estivesse com Deus, se você estivesse orando continuamente, você não pecava. Porque você não ia ter coragem. Porque é como se você estivesse com Deus assim, vocês dois andando, e aí você não vai fazer coisa errada. Anda com Deus, ora continuamente, e você vai ver que até aquilo que você quer fazer, que você sabe que não presta, você não faz. Isso é orar continuamente. Então, orar sem cessar, perceber a igreja do Deus vivo, é estar em sintonia com Deus 24 horas por dia. Não faça nada, querido, que Deus não estivesse com você, não pudesse estar com você. Não faça nada que Deus pudesse se escandalizar, porque é sinal que a coisa que você está fazendo não presta.
Orar sem cessar é ter o coração sensível para perceber o Espírito Santo. Você vai fazer alguma coisa e de repente você percebe, ou você ouve uma voz, ou você sente uma paz no coração de não fazer. Porque é o Espírito te conduzindo. Quando a gente está orando sem cessar, você percebe que o Espírito fala assim, aqui não, querido, aqui. Faz isso não, meu amado, isso é fria. Orar sem cessar é estar atento continuamente diante de Deus para ouvi-lo. Agora eu quero te ensinar uma coisa, meu amado. Nunca pense que Deus não esteja te ouvindo, porque Ele não tem te respondido. Busque olhar dentro de você, porque provavelmente você está vivendo alguma coisa que te impede de ouvir o que Deus está querendo te falar. A gente joga para Deus aquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos. Orar sem cessar é estar disposto a amar as pessoas que estiverem com você. E é por isso que Jesus coloca as pessoas à sua volta. Precisa amá-las. Quando a gente pede, Deus, eu quero aprender a amar, a gente já falou isso aqui, né? Quando você fala assim, Deus, me ensina a amar. Prepara que vai vir gente chata com força para estar à sua volta. Porque gente boa não precisa fazer esforço para amar. Orar sem cessar é apresentar diante de Deus o seu coração antes de começar a fazer alguma coisa. Porque aí você tem a oportunidade de pensar, Deus, é isso aqui? Existe um livro que fala assim, meus passos, o que faria Jesus? Então é perguntar, Deus, eu vou fazer isso aqui. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor faria? Jesus, o Senhor faria isso que eu vou começar a fazer aqui agora? Se a resposta for não, então cai fora disso, porque isso aí não é devido. Aí Paulo diz mais, que a igreja é como coluna e fundamento da verdade. É a igreja disposta a cumprir a sua vocação, a expressar essa verdade. É a igreja que, de alguma forma, reflete o brilho da luz de Cristo para as pessoas. A igreja, como coluna e fundamento da verdade, é aquela que se revela aos outros, para que os outros saibam que existe uma igreja que é o agrupamento das pessoas que creem em Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos estar atentos, porque nós temos um propósito como igreja, você e eu. Nós fomos chamados pela grande comissão, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. Nosso papel é fazer Deus conhecido para as pessoas. Deus não quer que nós sejamos agentes secretos do reino, que ninguém sabe que é. Não, Deus quer que nós sejamos proclamadores, pessoas que falem do evangelho. Preste atenção numa coisa. Se Deus tivesse a intenção de evangelizar o mundo, isso já tinha acabado há muitos anos. Se Deus chegar para os anjos e falar assim, gente, desce todo mundo lá para a terra, vão evangelizar todo mundo, que depois disso eu já mando o meu filho Jesus Cristo, na segunda vinda dele, a coisa resolve. Já estava pronto há muitos anos. Sabe por que não está pronto? Porque Deus deu esse privilégio para nós, para você e para mim. O privilégio de evangelizar, o privilégio de poder falar do amor de Deus, o privilégio de fazer conhecido o reino de Deus na terra, é nosso, da igreja. E se está demorando até hoje, é culpa nossa, não é de Deus. Deus não vai atalhar, falar assim, você está demorando demais, não vai resolver isso aqui agora, semana que vem. Não, Deus não vai fazer isso, porque Ele te deu essa responsabilidade. É sua e minha, de pregar e de falar. Mas a igreja, como coluna e fundamento da verdade, é uma igreja vibrante e entusiasmada por fazer Jesus Cristo conhecido pelas pessoas. As pessoas sabem que você é cristã? Você é um cristão? As pessoas do seu trabalho conhecem a sua realidade? As pessoas com quem você convive sabem quem você é? E se sabem, é positivo ou negativo para elas? Porque tem gente que às vezes sabe que você é cristão, mas fica até escandalizado, porque tudo que você faz não presta. Ser coluna e fundamento da verdade é o fato das pessoas olharem para você e perceberem em você um Deus vivo, um Deus que transforma a realidade, que muda as nossas vidas, que mudou a sua e pode mudar a dele, de quem está te olhando. É a igreja que é desejosa de pregar o evangelho da promessa,
que está pronta para testemunhar o amor do Pai. Eu sonho com o povo de Deus passando nas ruas e as pessoas pensando assim, poxa vida, eu queria ser igual a esse cara. Esse aí sabe viver. Esse aí, eu conheço essa pessoa ali, ó, aquela que está passando ali, ó. Essa é uma pessoa que não tem tristeza que pega ele, não. Mas às vezes o testemunho que a gente está passando para elas é de pessoas que às vezes estão mais sofridas do que os outros. No sentido de externalizar a nossa tristeza. A igreja, como coluna fundamento da verdade, é aquela que é conhecedora do poder do alto que transforma a realidade de qualquer um. Transforma a nossa, ou se você não deixou ser transformado por inteiro, deixa, porque vale a pena, para que também depois, pelo seu testemunho, os outros também possam ser transformados. É a igreja portadora da paz de Cristo que excede todo entendimento. Nós somos conhecidos por aqueles que expressam a paz, não por aqueles que agitam e geram conflito. Tem gente que tem um dom da contenda. Não, o povo de Deus não. O povo de Deus traz paz, traz água sobre qualquer fervura. É a igreja sensível para perceber o que o Espírito Santo está dizendo. É a igreja que ora para que as coisas aconteçam. Quantas coisas acontecendo de ruim da nossa volta? Qual tem sido o nosso posicionamento de oração em relação a isso? Sabe, queridos, tudo isso é a igreja que eu quero ser. A igreja do Deus vivo, a igreja que é coluna e fundamento da verdade, a igreja que é a casa de Deus. Então, eu quero te desafiar a ser parte dessa igreja, não de ajuntamento, não de coisas religiosas, porque é diferente aquilo que é religioso e aquilo que é espiritual, você sabia disso? É diferente. E às vezes nós temos sido uma igreja religiosa. Religiosa, cumpre tradições, tem manias, mas são tudo coisas de homens. Igreja espiritual não tem coisa de homem, é de Deus. Essa é a diferença. Eu quero ser parte de uma igreja espiritual, porque se fosse para ser de uma igreja religiosa, a gente não precisaria nem estar reunido aqui. Cada um pode ser religioso à sua forma, ao seu jeito, no seu canto. Não, nós estamos aqui para poder ser parte da igreja de Deus, a igreja espiritual. Então, a minha oração, o meu desejo, a minha vontade é que a igreja cristã Sal da Terra do Caraíba, que é aqui, onde nós estamos reunidos, possa ser conhecido como lugar de espiritualidade. Possa ser conhecido como um povo espiritual que faz a diferença. Possa ser conhecido como um povo que a hora que chegar alguém aqui, se interessa por essa pessoa. Que olha nos olhos, que põe cadeira de frente uma para a outra. Depois de tudo isso que eu falei, se eu pedisse para você agora, se agora cada um vira a cadeira de frente para o outro, mas não vale casal com casal, não. Você ia ficar sem lugar, você ia falar assim, aleluia, Deus, deixa eu ser usado por ti. Às vezes, depois de tudo isso que eu já falei aqui, você ainda ia pensar assim, não, tomara que o pastor não faça isso, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque eu vou ficar sem graça, olhar no olho do outro. Como se não tivesse entendido nada do que foi falado. Mas não estranhe um dia se chegar aqui e tiver cadeira de frente uma para a outra. Em nome de Jesus. Porque a gente está precisando disso. Aí você vai virar para trás e vai embora ou você vai sentar de frente para alguém? Porque no fundo, uma igreja espiritual é a que tem coragem de sentar de frente. Que aí, naquela hora que você sentar de frente para alguém e olhar bem nos olhos dessa pessoa, Deus vai te falar se você vai ser o abençoador ou se você vai ser o abençoado. Porque aí você, ao olhar nos olhos dos seus irmãos, eu tenho certeza que o Espírito vai te falar alguma coisa.
você vai ver tristeza, então é só a hora de abençoar. Agora, se você estiver olhando com tristeza, ore para que ele perceba, para que ele possa ser o abençoador. Então, eu oro para que essa igreja seja conhecida como a igreja onde existe cura. A igreja onde existe abundância do amor de Deus. A igreja onde existe transformação. Já pensou que legal essas pessoas falam assim, gente, eu vou lá no Caraíba. Aí o outro pergunta assim, por que você vai lá no Caraíba? Não, porque lá as pessoas olham dentro dos nossos olhos. E ao olhar dentro dos nossos olhos, percebem o que a gente está vivendo. Entende? Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando mais disso, que às vezes, de que tantas outras coisas que você vem buscar na igreja. Vou no Caraíba. Por que você vai no Caraíba? Cara, porque quando eu vou lá, toda a depressão que eu vivo, eu esqueço que eu estou deprimido. Isso é ser igreja espiritual. Eu quero ir no Caraíba, porque quando eu chego lá, parece que Deus está me abraçando através dos irmãos. E aí a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo para isso ser verdade? Qual que é o meu papel nisso? Para que quando essas pessoas chegarem aqui, possam perceber que isso é verdade. Um lugar de transformação, que aqui seja o lugar da manifestação do poder de Deus. De que jeito? Do jeito que Ele quiser. Você entrar aqui de um jeito e sair de outro. Igual uma oficina de reparo. Você entra amassado, sai desamassado. Você entra com pane elétrica e sai funcionando. Entende? Eu peço a Deus que seja o lugar para isso. Onde os corações possam ser curados na mais exata manifestação disso. E quando as pessoas entrarem aqui, ver gente vibrante, entusiasmada, cheia de vigor, cheia de alegria, louvando a Deus, afinado ou desafinado, baixinho ou alto, de qualquer jeito. Uma igreja que às vezes as cadeiras vão estar de frente uma para a outra. Amém, querido? Uma comunidade espiritual, não religiosa. Religiosa da canseira. Nossa, como religiosa cansa os outros. Mas espiritual revigora, renova. Então eu quero te convidar a ser parte de uma congregação espiritual. E me ajuda para fazer com que essa aqui seja assim. Amém? Eu preciso da sua ajuda. Como eu preciso da sua ajuda para que nós possamos ser essa congregação que faz a diferença na vida das pessoas. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. E se pusesse diante de Deus, de coração, não de forma religiosa, pelo amor de Deus. Mas pergunta para Deus, Pai, o que eu posso fazer para ser parte desse mover espiritual? Nessa igreja, nessa casa de Deus, nessa casa do Deus vivo, nessa coluna e fundamento da verdade. Eu já estou de pé aqui, como sinal de que eu quero isso. Eu queria de coração, não quero que você faça isso de forma religiosa. Mas se você sente que você pode ser usado por Deus, para que também você concorde comigo e juntos a gente possa fazer desse lugar um lugar espiritual, eu queria que você ficasse de pé, como um compromisso diante de Deus, do seu desejo de fazer valer isso para esse lugar. Em nome de Jesus. Porque a gente possa falar, olha Deus, é isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos deu o privilégio de ser igreja, casa de Deus, casa do Deus vivo,
essa coluna e fundamento da verdade. Obrigado, Deus, porque tem tanto espaço para ser ocupado, Pai amado, nessa verdade. Tem tanta coisa que nós podemos perceber diante do Senhor em relação a isso. Tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa para perceber. Mas nós queremos isso, Deus, nós queremos isso. Nós queremos declarar essa igreja aqui, Pai amado, um local de refrigério, um local da manifestação do Teu amor, um lugar de paz, um lugar de poder, um lugar de louvor, um lugar, ó Deus, que a gente pode olhar um nos olhos do outro, sem medo de ser invadido, sem medo, ó Deus, de que o outro faça uma leitura inadequada a respeito de você mesmo. Uma comunidade que a gente pode olhar uns nos olhos dos outros, ó Pai, não para que a gente conheça do outro, mas que a gente se faça conhecer, para que a bênção do Senhor se manifeste. Um lugar, ó Deus, onde a gente não tenha vergonha de ser quem somos. Um lugar onde a gente possa expressar o Teu amor de uma forma maravilhosa. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um desses meus amados, para que a gente tenha a mesma intenção, o mesmo agir, o mesmo mover, o mesmo falar, o mesmo querer, espiritualmente falando, diante da Tua presença. Pai, para que esse local seja um local realmente onde a presença do Senhor vai ser tão forte, que isso incomode as pessoas lá fora de querer saber o que está acontecendo aqui. Seja assim sobre esse lugar, seja assim sobre a minha vida, seja assim sobre a sua vida, seja assim sobre nós. Nós te pedimos, Deus amado, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Faça de mim uma comunidade espiritual. Faça de nós essa comunidade espiritual. É o que nós te pedimos, ó Deus amado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém. Pode se sentar um pouquinho, queridos. Nós estamos encerrando aqui agora a nossa transmissão. Mas eu queria te perguntar, se você nos visita aqui pela primeira vez, eu queria que você se manifestasse. Nós queremos te abençoar. Nós temos um presente para te entregar. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos, viu? Que Deus os abençoe. Amém, seja bem-vindo, meu amado. André, tem aquele casal ali também, tá? Vocês são muito bem-vindos. Essa é a casa do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E para terminar também,